Dois Pontos de hoje convida você para uma conversa sobre o jornalista, escritor, advogado e professor Jader de Carvalho. Nascido no Quixadá em 1901, Jader caminhou entre a literatura, que revelou as aflições do povo nordestino, e o jornalismo combativo. Para conversar conosco sobre Jader de Carvalho, convidamos o professor Cid Carvalho, o ativista político Gilvan Rocha, o escritor Francismar de Castro e o historiador João Alfredo Montenegro. Professor Cid, o seu pai, Jader de Carvalho, escreveu o romance A Criança Vive, no qual fala que o espírito de criança não morre. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a infância dele e como era o seu convívio com ele. A infância do meu pai foi uma infância muito sofrida, porque ele logo ficou órfão por parte de mãe, como se diz, não é? A dona Rita Moreira de Carvalho, mãe dele, morreu muito cedo, deixando vários filhos, e a infância dele foi marcada por um trauma. É que ela o chamou e avisou que ia morrer antecipadamente e pediu a ele que cuidasse dos irmãos. Ele era o mais velho, que cuidasse dos irmãos. E quantos irmãos eram? Do primeiro matrimônio do meu avô, só contando, era meu pai, era Luiz, era Adolfo, Leonete e Margarida. Acho que eram 5. Leonete e Margarida, todos já mortos, não é? Todos já mortos. Então, ela entregou os irmãos a ele. Todos eram pequenininhos, meninos, e ele era um pouquinho mais velho. Ele logo teve uma juventude muito sofrida, ele veio para a capital, morou em repúblicas. Meu pai chegou a morar, por exemplo, com o historiador Raimundo Girão. Ele morou com Raimundo Girão. Então, o curioso do meu pai é que ele era advogado, mas antes de ser advogado, ele era rábula. Ele viajava pelo interior advogando. E isso era muito sofrido para ele. Ele era muito sofrido. Ele falava muito de ter passado fome em determinada época da sua vida. Não quero gravata, não me tragam relógio de pulso. Quero o gibão, quero as perneiras, quero o chapéu de couro. Quem vai a Quixeramobim não é o professor, o bacharel, o jornalista Jader de Carvalho. Quem vai é o rapaz que, longe do mato, longe do Banabuiú, punha o ouvido na areia da capital e ouvia. Ah, como ele ouvia o tropel de certo pou do Andorinha, o mugido da vaca Esperança. Quixeramobim fala do Coronel Jucá, fala de Antônio Conselheiro, conta-me a história do infeliz Luciano e da formosa Joana Batista Barreira. Seu Francismar, o senhor conheceu bem o Jader. Conta pra gente sobre a personalidade dele. A personalidade do Dr. Jader é uma personalidade forte, ninguém pode negar. Embora fosse uma pessoa muito solidária, muito fraterna, dava valor à amizade, dava valor às pessoas de caráter, dignidade, que vivesse sobre um regime de bem. O Jader tinha personalidade forte, mas era como, para os amigos, era como um pai para todos. Além da personalidade forte do Jader, ele tinha traços políticos e sociais marcantes. Seu Gilvan, conta pra gente qual a ligação dele com a política. O Jader tinha uma trajetória política muito longa. Eu creio que em todos os momentos da vida dele, essa característica se revelava. Ele, inclusive, o fato mais curioso do trajeto, ou da trajetória política do Jader, foi o fato de que ele se propôs a estudar o marxismo, o socialismo científico, com o propósito de contestar. E foi ganho, né, à medida que ele ia lendo as obras do Marx, as obras do Engels, as obras do Vladimir Ilyich, outros plecanos e outros teóricos do marxismo, ele foi
aderindo àquele ideário e tornou-se um marxista. Agora, vale ressaltar que ele era um libertário. Ele não se enquadrava naquilo que depois passou-se a chamar, naquele fenômeno que passou-se a chamar stalinismo, que era marcado pelo monolitismo, por uma posição única, sem contraditório. Ora, o Jader jamais poderia viver sem o contraditório, né? Ele jamais poderia viver sem a polêmica, né? Porque o que marca uma das marcas da personalidade dele é essa ambiguidade bem harmoniosa entre a impetuosidade e a harmonia, o carinho. Ele é, ao mesmo tempo, panfletário e era poeta, que são duas características bem distintas. Bem distintas, é verdade. Né? Bem distintas. Então, politicamente, o Jader, inclusive, uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que eu estive com ele em 1985, no ano de seu falecimento, e ele muito animado, conversamos muito e aventamos a possibilidade, ele estava no PSB, no Partido Socialista Brasileiro. E naquele tempo a gente estava articulando a candidatura da Maria Luísa Fontinelli à prefeitura e se pensava em construir uma chapa tipo PT e PSB, onde o Jader, imagine só, o Jader entraria como vice-prefeito numa chapa com a Maria Luísa. Aí entrou o Américo Barreira. Aí sim, ele declinou, ele declinou assim meio, né? Ele se animou, porque ele era um homem jovem, permanentemente jovem, no que diz respeito à inquietude. Então, na verdade, ele essa aliança não foi feita entre PT e PSB. Eu diria que o Ceará traz a marca política da figura do Jader, particularmente na época da ditadura de Getúlio, onde ele foi um oponente dos mais aguerridos, e o jornal dele, o Diário do Povo, era um panfleto, que extravasava paixão política. E essa paixão dele era paixão pela justiça, era em favor dos oprimidos, era contra as injustiças. É um homem fantástico, um homem fantástico. Sim, agora também lembrar do campo político que ele pertenceu ao Partido Comunista, ao PCB, e que rompeu com o Prestes quando o Prestes aderiu à candidatura do Getúlio. Do Getúlio, exatamente. Quando o Getúlio voltou, ele deixou o Partido Comunista, não é, Gilvan? Ele deixou o Partido Comunista, então ele teve uma militância no Partido Comunista e no PSB. Não tenho quase votos para negociar. Os meus chefetes, nos distritos, já assumiram compromisso com vários candidatos da zona de Fortaleza. Por falar em eleições, andou aqui ontem um paraquedista, um rapazinho ainda sem barba. É um dos tais daquele escândalo das licenças falsas. A terra infeliz, este nosso Ceará. Os contrabandistas, os gatunos, em vez de irem para a cadeia, estão comprando votos em prejuízo dos políticos. Professor Alfredo, o senhor está lançando uma obra sobre o Jader de Carvalho e eu gostaria de saber que aspectos o senhor destaca nessa obra sobre ele. Nessa obra, eu procuro destacar o aspecto político local, quer dizer, ou porque há um momento em que o Jader se degradia com vários líderes políticos, principalmente aqueles que estão no governo, como é o caso, por exemplo, do Faustino de Albuquerque, né? E seu filho, que eu não me lembro. Valmiki de Albuquerque. Ele travou um combate ferrenho contra o Valmiki, que, segundo ele, protegia, né,
apaniguados seus, colegas seus, professores do liceu, faltosos, que ele abonava faltas gratuitamente. E ele, desse modo, tem essa vertente muito pronunciada. Ele sempre que tem diante de si um governador que não comunga com o pensamento democrático, que é atrabiliário, que é arbitrário, ele imediatamente desfecha ataques contra esse político. De modo que esse é um aspecto interessante na obra jornalística do Jader, mas ele também tem um aspecto ideológico muito elevado quando ele combate, por assim dizer, a ditadura, né, do Getúlio, e, ao mesmo tempo, fazendo censuras, né, àqueles apaniguados ou adeptos do Partido Comunista que comungavam praticamente com aquele ideário. E isso faz com que o Jader tenha um posicionamento muito destacado, né, na imprensa nacional. E ele pode dizer que é um jornalista de esquerda que toma a posição mais coerente em todo o jornalismo do Brasil, segundo me parece. Ele foi um aguerrido combatente ao integralismo, que era a versão brasileira do fascismo. Foi. E essa posição dele antifascista, anti-integralista, permitiu que existissem alguns episódios dramáticos, violentos, dramáticos. Tentaram matá-lo várias vezes. Matá-lo, quer dizer, isso mais de uma vez. Foram episódios, no plural, não foi um episódio isolado. Não é? Agora, falando em Faustino, lembro também um episódio em que o filho do Faustino, que era O Valmic. O Valmic, exatamente. Que ele chamava de Valmuc. O Valmic inventou de juntar uma tropa lá, 40 homens, para empastelar o Diário do Povo. E o Jader pegou, passou numa mercearia, numa bodega, comprou gasolina, comprou não sei o quê, botou dentro do carro dele e imediatamente telefonou para o Faustino e disse: olha, Faustino, eu estou sabendo que o seu filho está pretendendo vir tocar fogo, empastelar o meu jornal. Olha, eu vou lhe dizer o seguinte: assim que ele chegar, eu vou à sua casa e atearei fogo na sua casa, não deixarei nada de pé, reduzirei tudo a cinza. Aí então, o Faustino, que devia ser mais velho do que ele, né, pelas histórias que se contam, o tratava de menino. Diz: que é isso, menino, vamos resolver isso e tal, não vamos chegar a esses extremos. Né? Mas os embates dele eram violentos. Com o Faustino foram esses embates violentíssimos. Para você ter uma ideia, Gilvan, ele foi, inclusive, levou o tiro na cabeça. Não penetrou. Foi, sim. Ele levou num comício. Resvalou. Tá certo. Não, porque houve aquele outro episódio que um cidadão, um tenente, apontou e atirou 8 vezes e bateu na linguagem. Bateu catolé, ou seja, falhou. Né? Quer dizer, Mas eu me refiro a um fato mais antigo, num comício na Praça do Ferreira. Praça do Ferreira, foi. Na Praça do Ferreira, ele levou um tiro na cabeça. Ele chegou em casa ferido na cabeça. Agora a bala resvalou pelo couro cabeludo. Ainda o colocaram dentro da ambulância e ele estava sem sentido. E quando uma determinada distância da Praça do Ferreira, quando ele acordou, ele puxou o revólver e perguntou: quem foi esse? Né? Aí o pessoal: não, já passou. Já passou.
Dois Pontos de hoje traz para você uma conversa especial sobre o jornalista e escritor Jader de Carvalho. Estão conosco o professor Cid Carvalho, o escritor Francismar de Castro, o ativista político Gilvan Rocha e o professor João Alfredo Montenegro. Professor Cid, em 1962, o seu pai escreveu Sua Majestade o Juiz. Certo. Qual é a relação dessa obra com o Jader advogado? E total. É aquele drama que hoje o Poder Judiciário talvez viva mais agravado. Mas ele era um idealista, era um socialista, ele não aceitava o corporativismo do Poder Judiciário, o egocentrismo de desembargadores, ele era um revoltado. E, na verdade, já naquele tempo, havia muito que se criticar sobre o Poder Judiciário. Então, ele não foi escrever um livro jurídico, ele escreveu um romance, satirizando figuras do Poder Judiciário. Ele satirizou todas aquelas figuras que são personagens do livro, são verdadeiras. Ali não tem nada criado, tudo é verdadeiro. Ele era um marxista advogando, dá para imaginar, não é? Um idealista advogando. Quando vinha a frieza de determinadas deliberações perigosas, duvidosas do Poder Judiciário, ele se rebelava. Ele era um homem que desconstituía de em quando a sua biblioteca jurídica. Não havia livro que ficasse. Ele se desfazia daquilo tudo no momento da revolta. Depois, ele não podia parar de advogar, porque ele vivia da advocacia e do ensino. Só que no ensino, ele foi demitido do liceu, porque era antifascista. Ele era contra o Getúlio, ele era contra o Menezes Pimentel. Então, ele foi demitido. Então, o que restava a ele era advogar. Inclusive, Cid, eu queria salientar que, como causídico, como advogado, que eu conheça, ele jamais perdeu uma causa. É verdade? Ele era vencedor. Já nasceu vencedor. Senhor Francismar, o senhor foi aluno do Jader. Como era o Jader professor? Quem foi aluno do Dr. Jader de Carvalho jamais vai esquecer aquela dinâmica que ele usava na sala de aula, aquela competência. Eu acredito que dificilmente nós encontremos um professor à altura de Jader de Carvalho. Ele era um intérprete da história. Daí os estudantes enlouqueciam por isso. Ele era um intérprete, ele falava de figuras da história como se fossem pessoas vivas. E os estudantes o seguiam. Até é curioso, viu, João Alfredo, que ele, quando fundou o Diário do Povo, os primeiros redatores do Diário do Povo, todos eram alunos dele. Era o Lúcio Lima, o Olavo Sampaio, Manuel Lima Soares, Dorian. Deusdete Souza, Dorian Sampaio, tudo jovem. Mas Cid, eu queria aí ressaltar uma questão que eu considero importantíssima. Ele dizia assim, eu quero fazer um jornal novo, com gente nova, meus alunos, cuja característica maior deve ser a bravura. Ele ressaltava que tinha que ter coragem para fazer o jornalismo que ele pretendia. Moramos na mesma rua há 30 anos. Conversamos na calçada e também por cima do muro. Às vezes, a gente chega até a confidências. Mas esta fala, amigo, que tanto me ouves, não é a minha. Este andar não é o meu. Este sorriso também. Não me sinto feliz se vou à rua com sapatos que me fazem calos. Eu sou o sertão com a máscara da cidade. Agora, falando, Francismar, no Jader professor, ele inovou, não sei se inovou, mas uma das coisas que tem que se ressaltar é quanto ao método. Ele fazia uma prática pedagógica altamente democrática. Como professor de história,
ele tinha uma Debatia. debatia e tinha uma característica bastante singular, bastante singular. Ele não se prendia, ele pessoalmente, nem os alunos dele, se prendiam a datas. A detalhes. A datas. Inclusive, ele tinha... Valia mais a significação do fato. Exato. Verdade, verdade. Ele ensinou realmente no Liceu do Ceará e, como me disse muito bem o Cid, Francis Mar. ele era um intérprete da história. E ele, porque até ainda hoje se faz muita história enumerando fatos e mais fatos e deixando de lado, né, o significado dos fatos. Verdade, né? pessoal. O Jader fez história, fez historiografia, quer dizer, escreveu sobre história, e sempre de uma forma bem interpretativa. Né? Tem um aspecto também, que é mais ou menos nesse assunto, que eu quero ressaltar, porque eu sou um defensor da língua portuguesa. Meu pai e minha mãe, Dona Margarida Saboia de Carvalho, com quem ele viveu muitos anos, até ela morrer em 1975, ele e ela eram dois profundos entendedores da língua portuguesa. Você pode ler qualquer coisa que ele tem escrito, a qualquer tempo, em qualquer época, que ninguém vai encontrar deslize da língua portuguesa. Era uma coisa obrigatória do Diário do Povo, o conhecimento da língua. Ele lia o Walt Whitman, né, o grande poeta norte-americano, no original. Ele não aceitava tradução do Walt Whitman, que era um poeta modelo dele, que teve uma grande influência na poesia dele. Ronald de Carvalho, Walt Whitman, Castro Alves, todo esse pessoal teve uma grande influência sobre Jader de Carvalho, o poeta. O Brasil está no Nordeste, na doce caatinga incendiada pelas madrugadas vermelhas, para logo dormir, mansa e vencida nos braços da lua cheia. O Brasil está na terra seca, amorosa e amada, com o cheiro molhado dos ventos que vêm do mar, do São Francisco, das fontes do Cariri. O Brasil está nas grotas nordestinas, no vale dos rios temporários, nos desertos de Mandacaru e Xique-Xique, onde Lampião e Maria Bonita amaram, gozaram e quiseram bem. O Brasil está no povo que ajudou Virgulino Ferreira, no povo que sofreu das volantes, no povo que cantou com os cangaceiros no ritmo da mulher rendeira. O Brasil está no sertão áspero, no sertão sonoro das litanias dos ventos notívagos, dos ventos carregados de gemidos das almas penadas. Seu Francis Mar, já que a gente está falando dessas personalidades da literatura, sobre a língua portuguesa que o Jader tanto prezava, o que é que o senhor tem em mãos aí para a gente? Nós temos um telegrama aqui de Juscelino Kubitschek, datado exatamente 21 de outubro de 1963, que diz o seguinte: apraz-me participar ilustre patrício, terei honra a visitar essa bela capital, próximo dia 24, VG, onde proferirei conferência Centro Médico PT, meu cardeal abraço, Juscelino Kubitschek. Então, como o Juscelino Kubitschek também, sem dúvida nenhuma, era um fã de Jader de Carvalho, nós temos esse telegrama datado, dia 21 de outubro de 63. Como também, em 4 de maio de 1974, tem um telegrama de Érico Veríssimo. Um cartão. Um cartão. Que diz: meu caro Jader de Carvalho, que bom saber, a gente saber de você. Receber um livro seu depois de tantos anos de ausência. Vou ler os seus versos com muito interesse, como se eu estivesse a conversar com você. Aí, no final, aqui repito que foi muito bom ter notícias suas, seu livro, elogio o livro dele, e para o fim, meu muito obrigado, um abração do seu velho amigo Érico Veríssimo. Ele também tinha contato com o Gustavo Barroso, que morreu em 59, foi em 59, não é que morreu?
o Gustavo, ele mantinha contatos com o Gustavo e era interessante esse contato porque eles eram politicamente diametralmente opostos. Mas na história e na interpretação da história, eles se entendiam, não é? Com as pesquisas históricas da obra imensa de Gustavo Barroso, ele também tinha contatos com Manuel Bandeira. Eu cheguei a encontrar nos sebos do Rio de Janeiro livros do meu pai oferecidos a Manuel Bandeira. E Manuel Bandeira oferecia livros a ele. O advogado e jornalista Jader de Carvalho é a personalidade do Dois Pontos de hoje. Para conversar conosco sobre ele, recebemos o professor Cid Carvalho, o escritor Francismar de Castro, o ativista político Gilvan Rocha e o professor João Alfredo Montenegro. A casa fica no trecho alto do bairro. De lá, se descortina boa parte da praia, é ventilada, branca, voltada para o nascente. Para nós, eu, Chicó e 2 empregadas, ter a vastidão do mundo comportaria uma grande família com muitos filhos. Professor João Alfredo, a vida do Jader de Carvalho sempre estava presente nos seus romances, nas suas obras. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre esse traço dele. A obra maior do Jader é a poesia, né? O resto É o que ele gostava de ser. gostava de ser. Né? Mais do que sociólogo, mais do que romancista, ele era o homem feliz quando publicava o livro de poesia. É. Ele era poeta por excelência. E parece que naquela poesia ele se encontrava também com as suas raízes. E com o sobrenatural. Perfeitamente. Porque ninguém pode deixar de expressar que Jader também foi um místico. Né? É verdade. E como místico, ele acabou enveredando, mesmo pelo espiritualismo, né? No final de sua vida ele já estava altamente espiritualista. Né? Até uma curiosidade nesse sentido, que ele andou presenciando alguns fenômenos paranormais e fazia segredo disso, para que não se dissesse que ele tinha se tornado, na velhice, sei lá, um místico. Um místico, exatamente, um místico, né? Ou até um bruxo. Mas, em se falando das obras do Jader, evidentemente que o Jader é, sobretudo, ou foi, sobretudo, o poeta. Isso é indiscutível. Mas, não obstante essa verdade, temos que ressaltar a contribuição que ele deu como na ficção, nos ensaios. Romancista, né? Como romancista. Que as ficções dele não eram tanto ficções, não, porque ele, por exemplo, Aldeota não é uma ficção a rigor. Ele é um documento. É um documento, Sua Majestade, o juiz. Tudo é verdade. Agora, inclusive, o Felipe Barroso, que tomou essa tarefa, para si essa tarefa de divulgar, de resgatar figuras tão importantes da história do Ceará, não só figura como movimento, como foi o caso da padaria espiritual e outros eventos, né? Tem também a missão como advogado. Eu achava, minha opinião, eu achava que todo estudante de direito, todo candidato a advogado deveria ler Sua Majestade o Juiz, porque é uma obra que revela as mazelas de uma justiça distorcida e que essas mazelas persistem. Não é coisa do antigamente. Elas persistem. Talvez hoje mais do que no tempo dele. Com mais contundência. Olha, eu gostaria de destacar pelo menos um verso aqui, olha. Eu sou o índice do meu povo. Eu acho isso incrível. Se o homem é bom, eu o respeito. Se gosta de mim, morro por ele.
Se porque é forte entendesse de humilhar-me, ai, sertão, eu viveria o teu drama selvagem. Eu te acordaria ao tropel do meu cavalo errante, como antes te acordava ao choro da viola. Quer dizer, É bonito. Eu quero até, aproveitando o ensejo, fazer uma revelação. Eu, antes de conhecer o Ceará, eu cheguei no Ceará em 65, corrido da polícia, né? E aqui fiquei. Eu, antes de chegar ao Ceará, eu conheci Terra Bárbara. Eu tinha meus É um 15 poema anos. declamado no Brasil inteiro. Mas, e fiquei tocadíssimo, não foi impressionado, não foi tocadíssimo pela força poética, e depois que eu conheci o Jader, descobri o seguinte, que é verdade. Isso que você acabou de ler, esse São trecho, links do meu povo. é verdade. Se fosse amigo, contasse com ele também. Se fosse inimigo, quisesse tripudiar, então a cantiga seria outro, o soneto seria outro. Há fatos curiosos na bibliografia dele, como, por exemplo, João Alfredo, é um livro que ele publicou em 37 ou 38, agora eu estou um pouco confuso com a data, intitulado Doutor Geraldo. Um romance interessantíssimo. Esse romance, porque sempre tinha a temática social, sociológica, antropológica, esse livro foi mandado queimar. Na década de 30, ainda se queimava livro. Esse livro foi queimado na Praça do Ferreira. A edição ficou praticamente extinta. Mas o livreiro Edésio, pai do Alaú, que era outro livreiro, havia escondido da ditadura uns 500 volumes. E depois de muitos anos, quando tudo serenou, o Brasil começou a sua primeira etapa da redemocratização, quando ele foi anistiado como preso político, condenado a 25 anos de reclusão, o velho Edésio, que era um homem de coração de ouro, E era socialista também, né? também socialista, não é? Como Alaô também. Então ele tirou esse livro, ele tirou esses livros do seu esconderijo e esse livro circulou tardiamente. Pouca gente o tem. Ele publicou um livro que você já falou, A Criança Vive. Esse livro foi um sucesso editorial nacional. Curiosamente, ele foi editado pela editora O Cruzeiro, que era de uma pessoa que ele detestava, que era o Assis Chateaubriand. Entendeu? Então, saiu A Criança Vive. Em 47, ele escreveu o romance e editou o romance Eu Quero o Sol. Aí depois do Eu Quero o Sol, que ele fez um longo intervalo, é que ele voltou com Sua Majestade o Juiz, que é esse romance polêmico, depois publicou Aldeota, aí passou a se dedicar à poesia. O Dois Pontos fica por aqui. Participe do nosso programa. Mande suas críticas e sugestões para doispontos@unifor.br. Acompanhe também toda a programação da TV Unifor pela internet. Obrigada pela sua audiência. Até mais. Na minha terra, as estradas são tortuosas e tristes, como o destino de seu povo errante. Viajou, se ardes em sede, se acaso a noite te alcançou, bate sem susto no primeiro pouso. Terás água fresca para a tua sede, rede cheirosa e branca para o teu sono. Na minha terra, o cangaceiro é leal e valente, jura que vai matar e mata, jura que morre por alguém e morre. Brasil, onde mais energia, na água que tem num só destino do teu salto das 7 quedas, ou na vida que tem 1000 destinos do teu jagunço aventureiro e nômade. Ah, eu sou da terra do seringueiro, o intruso que foi surpreender a puberdade da Amazônia. Eu sou da terra onde o homem seminu planta de sol a sol o algodão para vestir o Brasil. Eu nasci nos tabuleiros mansos do Quixadá e fui crescer nos canaviais do Cariri,
entre caboclos belicosos e ágeis, filho da gleba, fruto em sazão ao sol dos trópicos. Eu sou o índice do meu povo. Se o homem é bom, eu o respeito. Se gosta de mim, morro por ele. Se porque é forte, entendesse de humilhar-me, ai, sertão, eu viveria o teu drama selvagem, eu te acordaria ao tropel do meu cavalo errante, como antes te acordava ao choro da viola.